Boa tarde. O nosso programa de hoje é um pouco diferente daquilo que vocês estão habituados a ver. É fim do ano, vocês sabem como é que se passa estas coisas nestas alturas. Achámos interessante recordar aqui alguns momentos de televisão, portanto é isso que nós hoje vamos fazer, recordar. Tomem muita atenção porque hoje realmente é tudo muito breve. Foi na rádio que Jaime Fernandes iniciou o percurso profissional que fez dele uma das vozes mais conhecidas e estimadas dos portugueses. José Cid, 10.000 anos depois, entre Vênus e Marte. No dizer do seu autor, é um trabalho inspirado pela ficção científica. Conta-nos a história do último dia da Terra, na sequência de uma guerra atómica em que um casal de cosmonautas foge do planeta em destruição. O Jaime, para mim, foi um amigo e um companheiro durante 50 anos. Nós tivemos sempre uma enorme proximidade, estivemos juntos em vários projetos, ficámos, digamos, mais conhecidos por esse facto de estarmos juntos no projeto da Rádio Comercial, mas, para além do mais, nós também, em termos pessoais, desenvolvemos sempre uma amizade profunda entre as duas famílias e, portanto, partilhámos bons e maus momentos. Jaime Fernandes passou depois por outras estações como autor, realizador, diretor e gestor. O Rádio Clube Português, a Rádio Comercial que ajudou a fundar, a TSF, a Renascença. Foi também por iniciativa de Jaime Fernandes que nasceu a Antena 3. Que da música não se gosta, a música sente-se. Comecei a trabalhar com o Jaime Fernandes em junho de 1968, imaginem. E fazíamos um programa com um horário muito agradável, das 3 às 6 da manhã. Era A Noite é Nossa no Rádio Clube Português. Em relação ao Jaime Fernandes, toda a gente sabe que mesmo quando não ouviam uma voz perfeitamente incomparável. Além de tudo mais, era de um trato extremamente afável e amável. Conheci o Jaime Fernandes há cerca de 30 anos, no início da minha carreira, e, enfim, trabalhámos juntos, muito próximos durante algum tempo. Uma vez trouxe umas bolachas de morango, eu provei as bolachas, eu gostei, e então ele, sempre que sabia que eu estava a trabalhar à noite, passava lá para saber se eu estava bem, se precisava de alguma coisa, e levava-me umas bolachas de morango. E isto foi um bocadinho depois aquilo que resultou numa amizade, foi o início daquilo que resultou numa amizade muito, muito grande, de 30 anos. Aquilo que posso dizer do Jaime é que ele era, na vida, aquilo que a voz deles nos transmitia. A televisão e a rádio portuguesas perdem um enorme profissional e eu, particularmente, perco um grande amigo. Saturday Night Fever transporta-nos de novo ao clima que se viveu e que julgo que a maior parte de vocês se lembrará muito bem, ao clima que se viveu, dizia, nos anos 60, a quando do aparecimento dos Beatles. Só que desta vez a mania chama-se John Travolta e os maníacos eventualmente serão outros. Foi o Jaime Fernandes quem me garantiu, me prometeu que um dia, quando e se ele tivesse poder e possibilidades, me convidaria imediatamente a trabalhar na rádio de novo. Eu nunca poderei pagar ao Jaime Fernandes isto que ele me fez, porque a rádio é a minha paixão, é a atividade que eu gosto mais de desenvolver e nunca esquecerei isso. A história da música rock escreve-se com discos como este, a quem esta semana dedicamos o habitual espaço que normalmente atribuímos ao disco da quinzena. Falamos da Última Valsa, The Last Waltz, um triplo álbum agora disponível no mercado português, que inclui vários nomes que influenciaram e influenciam sobretudo uma nova geração de músicos. Conheci o Jaime quando entrei para a RTP, há muitos anos, era uma criança, e foi sempre alguém de quem eu apreciei a forma como se envolvia connosco, como nos ensinava, como nos transmitia valores e como amava a música e a rádio. Era alguém que tratava a sua equipa com respeito, tratava a sua equipa com grande envolvimento afetivo. Ele, de facto, tinha uma dimensão humana. Era sereno, tranquilo nas decisões, muito sensato, com grande qualidade na forma como trabalhava connosco, na forma como todos os dias me recebia com um enorme sorriso. É alguém que eu nunca vou esquecer e que fica comigo até sempre. Vamos ver um pequeno filme do grupo Queen que se refere ao último álbum com o título genérico Jazz.
Conforme se aperceberão, pelo que vão ver e, sobretudo, também pelo que vão ouvir, tem este grupo posto um cuidado muito grande na elaboração da sua música e também no cuidado da sua imagem. A tranquilidade e a bonomia eram os traços de caráter mais evidentes de Jaime Fernandes, o Jaimex, como era conhecido e tratado pelos que estavam mais próximos. O Jaime era uma pessoa charmosa por natureza, era alguém que se preocupava com os outros, uma pessoa atenta e tentava sempre estar em projetos novos. Isso era outro dos aspectos engraçados. Aquilo que eu chamava o lado da viagem que ele tinha, gostava sempre de ir para uma coisa qualquer nova. Foi por isso também que ele participou na criação de projetos tão diferentes como a TSF, como a RFM, como a Antena 3, por exemplo, no que diz respeito à rádio. Desenvolveu um programa que na altura ninguém passava aquele tipo de música e ele divulgou-a muito bem e de uma maneira que ainda hoje é recordada, que foi o Country Music, Música na América. Música na América pretende de alguma forma cobrir géneros tão variados que começam, por exemplo, no rhythm and blues e acabarão noutros géneros de forma tradicional, como seja a folk music. Desta série de programas escolhemos, por razões óbvias, o jazz que se transmite no intervalo da Música da América. E a música realmente era o grande ponto de contacto entre mim e o Jaime Fernandes, porque havia muita coisa que gostava ao Jaime, e o Jaime foi um grande divulgador da música, como toda a gente sabe, na rádio, na televisão. A grande música americana era a paixão dele, e tanta gente que conhece a voz dele sem saber quem é o Jaime Fernandes. Mas é importante que a história da rádio não esqueça o Jaime Fernandes, a história do audiovisual em Portugal, não esqueça esta personalidade tão importante. Com o Jaime Fernandes era fácil ter uma boa relação, porque ele era aquela boa pessoa que nós sabemos, muito bem disposto. Era um homem de direita, mas que só tinha amigos de esquerda, praticamente. E divertíamos todos muito com isso. Era muito agradável, era sobretudo muito tranquilo trabalhar com o Jaime. Obviamente, deixa-nos saudades. Outro convidado neste Haja Música é outro grande comunicador. Chama-se Jaime Fernandes, conhecem-no com certeza da quinta-feira à noite na televisão. Boa noite, Jaime Fernandes. Boa noite. Música americana, vamos falar de Rolling Stones e do regresso dos velhos senhores da música. O que é que representa este regresso da banda de Mick Jagger, Jaime Fernandes? Bom, pode representar várias coisas. Eu julgo que só eles é que poderão responder, se o quiserem. Julgo que não o fizeram até agora, concretamente ao que é que representa este regresso. Olho para o Jaime Fernandes como uma das pessoas, no fundo, que se cruzou na minha vida e que a transformou. Eu tinha um sonho de poder trabalhar com música e poder trabalhar em rádio e devo ao Jaime, se calhar, o facto de hoje estar no serviço público de rádio. Lembro-me, no início da Antena 3, de receber um telefonema dele à noite e perguntar-me sobre uma série de discos, se eu tinha ou não tinha a primeira edição dos Chutes e Pontapés, discos, alguns antigos que eu procurava há muito, discos dos Arte e Ofício, da Gogral Blues Band, que ele próprio produziu. E eu disse que parte dele não tinha, e na manhã seguinte lá estava o Jaime com 2 sacos a oferecer-me esse legado. Era uma pessoa, acima de tudo, tinha um entusiasmo gigante por fazer coisas acontecer. E lutou muito, foi muito persistente para que dentro de uma empresa estatal existisse uma rádio de música jovem. Eu muito lhe devo, acho que nós todos muito lhe devemos. Quando da distribuição mundial do novo trabalho dos Rolling Stones, Tattoo You, tivemos a oportunidade de apresentar aqui no Viva a Música, como novidade, 2 temas em estreia. Desaparece, na minha opinião, uma das vozes mais fabulosas que algum dia terei. Mais charmosa. Eu recordo o Jaime, era assim que nós o tratávamos, claro, Jaime Fernandes, com uma emoção extraordinária, porque vou contar-vos algo, parte, enfim, da minha carreira e, no fundo, da minha vida, deve-se ao Jaime, por um motivo muito simples. Nos anos 70, eu era um fanático da Rádio Clube Português e escutava os seus programas, 2 pontos, por exemplo. E ele era muito amigo do Serafim Fernandes, figura aqui do Norte, que é a pessoa que me convida a ir a um estúdio de rádio, porque eu ganhava os passatempos todos. E então ele convida-me, e eu sabia que eles eram amigos, e a primeira coisa que eu pedi ao Serafim foi: quando for a Lisboa, a Sampaio Pina, posso conhecer o Jaime? Esta é uma história simples, mas é o que é, Jaime. Foi assim que eu entrei na rádio. E a tua também é parecida, não é? Cada vez que eu passava um disco que ele gostava, ele ligava-me e dizia: Miguel, esse disco deixa aí à Fátima para eu levar para casa e para gravar. Eu depois dou-lhe. E à 7ª ou 8ª chamada que eu recebo dele, que já tinha levado uma série de discos,
Jaime, eu empresto-lhe os discos, mas primeiro tenho que devolver os outros. Porque eu precisava dos discos para trabalhar, não é? Portanto, o Jaime era um fã de música e gostava de gente nova e de coisas novas. Isso foi muito importante, não só para a nossa geração, mas como para outras gerações. Descansa em paz, deixa muita saudade e, no meu caso, devo-lhe muito. Eu também. Muito mesmo. Era assim que Jaime Fernandes entrava semanalmente em nossas casas. Bem-vindos ao programa de Provedor. E deveria ser assim também esta semana. Mas a morte apanhou-o de surpresa, poucas horas antes de gravar a voz do cidadão desta semana. Partiu de repente e sem aviso, como que a manter na morte a mesma postura discreta que perseguiu em vida. É uma grande perda para a RTP. O Jaime Fernandes atualmente era um grande provedor da RTP, um homem muito atento, muito conhecedor e ao mesmo tempo equilibrado e ponderado nas suas intervenções. Tem uma carreira, eu diria mais do que carreira, um percurso de vida muito rico na área da rádio, da música, da comunicação social no geral. Mas eu acho que talvez o que mais recordo no Jaime Fernandes é a elegância dele. Era um cavalheiro, era um senhor, um grande conversador, com uma voz maravilhosa e era alguém que realmente criava muita empatia com as pessoas. Era um grande amigo da RTP e deixa muitos amigos na RTP. Como pessoas, vamos lá ver. Eu não sou um bom exemplo. Desculpem o exemplo da citação, mas o meu caso e o caso do Jaime Fernandes, que é pessoas que nunca nos ouviram, porque não gostavam do estilo, da forma, não tinha nada a ver. Mas sabiam perfeitamente mas sabiam que existíamos e que éramos radialistas. Hoje em dia isto já não acontece. Sim, mas enfim, nós estamos a falar de uma coisa que hoje está completamente alterada. Houve, de facto, uma altura em que nós éramos muito poucos. Eu quase que diria que nós vencíamos os ouvintes pelo cansaço. Eu cheguei a fazer programas de 6 horas. Quer dizer, tinham mesmo que me ouvir. O Jaime Fernandes, foi o meu diretor. O Jaimex foi o meu camarada e meu amigo. Guardo dele várias coisas, a elegância, o charme, a descrição. E guardo dele um sentido grande de liberdade e de tolerância com os outros. E guardo dele, sobretudo, também a voz, aquela voz inconfundível. Deixou-me 2 ou 3 conselhos. Um, que comer melão à sobremesa não engorda. O outro, que se podem comer as alheiras que se quiser, desde que seja com grelos. E, portanto, ainda hoje, ao almoço, comi uma alheira com grelos. Só não comi o melão. Eu, há bocado, acabei de escrever uma coisa para um jornal que me pediu um depoimento e acabei dizendo que ele era um homem que gostava muito de viagens, como eu dizia há bocado, e que hoje resolveu fazer mais uma viagem. E eu, como amigo destes anos todos, o que lhe posso dizer a quem criou o programa e o nome de Oceano Pacífico, só lhe posso dizer boa viagem, Jaimão, e que o oceano seja pacífico. Deixa saudades, recordações amenas e uma história de trabalho dedicado ao serviço público, à rádio e à televisão. Fiquem bem.